Olá, bem-vindos à primeira aula do primeiro módulo do nosso curso. Hoje vamos falar sobre as unidades de medidas. O Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI, é o sistema de medidas mais utilizado no mundo e ele define 7 grandezas físicas básicas. Falaremos aqui sobre 6 delas que utilizaremos no decorrer do nosso curso: o tempo, o comprimento, a massa, a temperatura, carga elétrica e a quantidade de substância. Provavelmente você já teve contato com todas elas no seu dia a dia. O primeiro, o tempo, é medido em segundos e utiliza-se como símbolo a letra S minúsculo. O comprimento é medido em metros, representado pela letra M minúsculo. A unidade de medida definida para a massa é o quilograma, onde o K minúsculo representa um prefixo correspondente a 1000. Portanto, 1 kg corresponde a 1000 gramas. Falaremos mais sobre prefixos logo adiante. O símbolo utilizado para o quilograma é kg, ambos minúsculo. Para a temperatura, utiliza-se o Kelvin como unidade básica. Note que não é o Celsius que estamos mais acostumados, mas a relação entre elas é bem simples. Para mudar a temperatura de Celsius para Kelvin, basta somar 273,15. Por exemplo, 20 graus Celsius equivale a 20 mais 273,15, portanto, 293,15 kelvins. A unidade Kelvin é importante porque o 0 grau Kelvin corresponde à mínima temperatura possível na natureza. 0 grau Kelvin corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Já para a carga elétrica, a unidade definida no Sistema Internacional é o Coulomb e utilizamos a letra C maiúscula como símbolo. A unidade para mensurar a quantidade de substância é o mol ou mole, muito utilizada em química. Outras unidades definidas pelo Sistema Internacional são derivadas dessas unidades básicas. Agora vamos falar de algumas dessas quantidades derivadas. Por exemplo, a quantidade de corrente elétrica, que corresponde à quantidade de carga elétrica que passa por um fio em um intervalo de tempo, ou seja, coulombs por segundo, é dada por ampere, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. O símbolo utilizado para esta unidade no Sistema Internacional é o A maiúsculo. A energia ou quantidade de trabalho realizado, ou mesmo a quantidade de calor transferido, tem como unidade no Sistema Internacional o Joule, cujo símbolo é a letra J maiúsculo. Nesse caso, o nome da unidade é em homenagem ao físico britânico James Joule. Potência, que equivale à quantidade de energia que é gasta por unidade de tempo, ou seja, joules por segundo, é medida utilizando a unidade watts, cujo símbolo é a letra W maiúsculo. Ainda no Sistema Internacional, duas grandezas geométricas merecem ser discutidas aqui. O ângulo entre duas retas em um plano é medido em radianos e utilizamos o símbolo rad. No nosso dia a dia, a medida de um ângulo é dada em graus e varia de 0 a 360 graus. Mas em medidas físicas, é melhor utilizar o radiano, que na realidade corresponde ao comprimento de um arco de circunferência de raio igual a 1. Por exemplo, no caso de um ângulo de 360 graus, teríamos uma circunferência completa, cujo comprimento de arco seria de 2πr. Como r igual a 1, o ângulo em radianos equivalente a um arco de 360 graus é 2π radianos. Da mesma forma, 180 graus equivale a π radianos, 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Por último, devemos falar sobre o ângulo sólido, que corresponde à área de uma esfera, equivalente ao campo de visão de alguém que está no centro dessa esfera. Ângulos sólidos são medidos em esteroradianos e usualmente se utiliza o símbolo SR. Agora vamos falar de quantidades físicas associadas à radiação e suas unidades. A primeira que devemos citar é a atividade radioativa, que corresponde à quantidade de radiação que está sendo emitida.
Como a radiação está relacionada com transições nucleares, ou seja, decaimentos, a unidade de atividade radioativa é, na verdade, o número de decaimentos por segundo. A unidade no Sistema Internacional que corresponde a um decaimento por segundo é becquerel, cujo símbolo é Bq, em homenagem ao físico francês Antoine-Henri Becquerel. Quando falamos de radiação, estamos também interessados nos efeitos dessa radiação quando incide sobre algum material. Para tanto, estamos interessados na quantidade total de energia que foi transferida da radiação para o meio que foi irradiado, ou seja, a dose absorvida pelo meio. A unidade no Sistema Internacional de dose absorvida é definida em joules por quilograma e utilizamos o nome Gray com o símbolo GY. A dose absorvida serve de base para outras grandezas dosimétricas, dentre elas a dose equivalente e a dose efetiva, que também corresponde à quantidade de energia transferida por unidade de massa irradiada. A dose equivalente leva em conta o efeito relativo sobre tecidos vivos, considerando os diferentes tipos de radiações ionizantes. E a dose efetiva considera o efeito sobre todo o corpo, portanto, é, na verdade, a soma de todas as doses equivalentes calculadas para cada órgão de um corpo humano. A unidade para a dose equivalente e dose efetiva é o sievert, que no sistema internacional ainda equivale a joules por quilogramas. Iremos falar em maior detalhe sobre essas grandezas dosimétricas no módulo 7 deste curso. Quando falamos de radiação, utilizamos para as grandezas físicas de energia e massa uma unidade diferenciada, que é o elétron-volt. Um elétron-volt é a quantidade de energia cinética que um elétron ganha ao ser acelerado por uma diferença de potencial de 1 volt. E é representado pelo símbolo EV, E minúsculo V maiúsculo. Como a carga de um elétron é de aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a energia alcançada por uma carga acelerada por uma diferença de potencial V é QV, 1 elétron-volt equivale a aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Frequentemente, você verá a notação científica representada pela letra E, minúsculo maiúsculo, que significa vezes 10 elevado à potência. Esta notação é muito comum em calculadoras científicas e programas de computadores. Bom, da mesma forma que utilizamos a unidade de energia como elétron-volts, podemos utilizar a unidade de massa como elétron-volts dividido por c². Veja como. Se utilizarmos a famosa equação de Einstein, E igual a mc², podemos calcular a massa como sendo E dividido por c². Portanto, a unidade de massa fica sendo elétron-volts por c². 1 elétron-volts por c² equivale a aproximadamente 1,78 vezes 10 a menos 36 kg. Portanto, é uma quantidade de massa muito pequena. Aqui, por completeza, incluo também o mesmo valor na notação científica. Vamos agora falar sobre prefixos de unidades. Prefixos são adicionados aos nomes das unidades, indicando múltiplos ou submúltiplos em potências de 10 da unidade original. Nesse slide, vamos citar as potências positivas de 10, portanto, números maiores do que 1. Na primeira linha, falamos do quilo, que corresponde ao prefixo utilizado quando se multiplica por 10 a terceira, ou 1000. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. O mega é o prefixo utilizado para quando se multiplica por 10 elevado a 6, ou seja, quando se multiplica por 1 milhão. O símbolo utilizado é a letra M maiúsculo. Por exemplo, 1 mega elétron-volts corresponde a 1 milhão de elétron-volts. Giga é o prefixo utilizado quando se multiplica por 1 trilhão, ou seja, quando se multiplica por 10 elevado a 9,
e se utiliza a letra G maiúsculo. O tera, representado pela letra T maiúsculo, equivale a 1 vezes 10 elevado a 12. E o peta, representado pela letra P maiúsculo, equivale a 1 vezes 10 a 15 da unidade original. Por fim, vamos falar dos prefixos de números múltiplos em potências de 10, porém com potência negativa, portanto, números menores do que 1. O cent corresponde ao prefixo utilizado quando se multiplica por 10 a menos 2, ou seja, quando se divide por 100. Por exemplo, 1 centímetro corresponde à unidade equivalente a 1 metro dividido por 100. Em outras palavras, 1 centímetro é 100 vezes menor do que 1 metro. Da mesma forma, o prefixo mili é utilizado para 10 a menos 3, ou seja, uma parte em 1000. 1 miligrama é uma medida 1000 vezes menor do que 1 grama. Micro corresponde ao prefixo de unidades que são multiplicadas por 10 a menos 6, nano é para 10 a menos 9, pico é para 10 a menos 12 e fento é para 10 a menos 15. Por exemplo, o tamanho de um próton é da ordem de 1 fentômetro, ou seja, 10 elevado a menos 15 vezes 1 metro. E assim concluímos a nossa primeira aula. Existem alguns exemplos no módulo exploratório desta aula.